chegava para as pessoas e falava assim, não, estou montando, né, um centro de pesquisa para falar de internet, desses assuntos. As pessoas falavam assim, nossa, que bacana, que legal. Mas mudou, né? Mudou bastante. Né? O clima é outro, a maré é outra, o vento tá pro outro lado agora, né? Quando o Chico e o Denis me chamaram para me juntar ao Internet Lab, eu fiquei muito tempo pensando. Era um projeto que podia totalmente dar certo ou totalmente dar errado. A gente tinha financiamento para 6 meses. E aí eu fiquei 1 mês e meio numa dúvida cruel, até que numa hora eu falei, vamos. Essa é a Marina Valente, hoje diretora associada do Internet Lab. Está fazendo 10 anos em 2024. Mudou muito em 10 anos. Quando a gente começou, a gente tinha que justificar a nossa existência o tempo inteiro. Ninguém entendia direito o que a gente fazia, o porquê que a gente fazia. E hoje isso é um assunto que todo mundo discute. Na mesa de café da manhã, entre os amigos, no bar, na política. A gente tinha acabado de ter a aprovação de uma lei sobre a internet no Brasil, que era o Marco Civil da Internet, que foi aprovado no ano que o Internet Lab foi fundado. Então, os tribunais estavam começando a aplicar isso e a nossa tentativa era discutir como é que eles estavam aplicando. Né? Senhoras e senhores, a Presidenta da República sanciona a lei que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Esse é o Denis, fundador e ex-diretor do Internet Lab. Era uma comunidade talvez um pouco perdida ainda, né? Pouco adaptada ou ainda tentando reagir àquela regulamentação que tinha sido aprovada. Nesse início, o Internet Lab começou com o blog semanal Deu nos Autos. Quem quiser conferir é um blog no link do Estadão, se chama Deu nos Autos. Onde discutiam as decisões que estavam rolando a partir do Marco Civil da Internet. E sim, discutiam a partir dessa sala. E quem passava por ali não tinha a menor ideia do que era que acontecia ali, né? Várias vezes as pessoas entravam perguntando se ali era uma loja de costura, se ali era estúdio de tatuagem. A importância do Deu nos Autos era a gente ter uma voz. Então, esse blog era um jornal de grande circulação e a gente precisava aparecer para as pessoas, a gente precisava dar opinião sobre as coisas para começar a existir na cabeça das pessoas. Né? E o processo era mais ou menos o seguinte, toda semana a gente reunia os diretores do Internet Lab e a gente se estapeava para saber qual que era a nossa opinião sobre as coisas. E era um exercício coletivo na diretoria para saber qual era a voz do Internet Lab. A gente estava ali tentando produzir uma síntese. Em 2015, a gente foi nesse evento, que era o Fórum de Governança da Internet da ONU, e que, por sorte, ia ser no Brasil, um ano depois que a gente tinha começado a trabalhar, né? A gente organizou uma mesa sobre violência de gênero online. E a gente estava muito animado com aquilo. Primeira mesa do Internet Lab em um fórum da ONU. Era uma transmissão, né? Esse evento era transmitido. E na minha lembrança tinha ataques de comentários e mesmo xingamentos em relação às pessoas, né, que compunham. This morning we had the BPF, Online Abuse and Gender-Based Violence Against Women, and as you may know, because of this process, the UN and the Take Back the Tech campaign have been under attack. E de repente acontece, né, justamente uma violência que reforça, né, a importância de tratar, a importância de se discutir, assim. Em 2015, a gente ainda não conseguia imaginar o quanto a política no Brasil ainda ia agravar em termos de conflito. Mas aquilo que aconteceu mostrava pra gente que a internet ia ser central e que passar por ataques como aquele, por situações tensas como aquela, não ia ser nada fácil. Em 2016, os vídeos de top 10 já dominavam a internet. O livro O Corpo é o Código foi um esforço de pesquisa dentro do Internet Lab que falava desse revenge porn. A gente estava trabalhando disseminação não consentida de imagens íntimas, o que é conhecido como pornografia de vingança. E, de repente, começaram a se espalhar essas listas nas escolas, nos bairros,
que eram as listas das meninas supostamente as mais vadias. Elas eram julgadas ali pelo comportamento sexual delas e às vezes essas listas continham nudez, às vezes elas não continham, e isso complexificava o nosso problema. A pesquisadora fala das lacunas encontradas nas decisões judiciais. O que a gente identificou é que a Lei Maria da Penha ela pode ser aplicável a esses casos. Mas no Tribunal de Justiça, que é onde a gente investigou e olhou 90 decisões, ela não vem sendo. Em 2016 a gente mudou para cá, para o Edifício Itália. O Internet Lab tentando adquirir o tamanho que ele queria ter. Mas nesse ano aconteceu também uma outra coisa. Em 2016 teve o bloqueio do WhatsApp. E aí foi caos. Foi caos total. Essa palhaçada agora de novo de bloquear o WhatsApp. Volta o WhatsApp nesse cara! A Justiça do Rio de Janeiro determinou o bloqueio do WhatsApp. A Justiça negou o recurso do Informação WhatsApp. Importante, a Justiça mandou bloquear mais uma vez o WhatsApp. O aplicativo não teria cumprido uma decisão judicial de quebra. São aqueles momentos em que a população toda é afetada. E o debate que está sendo feito num nicho passa a furar a bolha e dizer respeito a todo mundo. É o fim da picada, o mundo está rindo da nossa cara, santo Deus. Então a gente estava tentando dialogar justamente com as pessoas que estavam sem compreender por que era, assim, uma medida tão agressiva era necessária, por exemplo. Mais uma vez, né, a partir da aprovação do Marco Civil, um caso envolvendo tecnologia estava sendo mal compreendido. Não era só uma incompreensão sobre o Marco Civil, mas era uma incompreensão sobre a tecnologia em si e sobre a importância daquela tecnologia. Nós, no Internet Lab, desenvolvemos uma pesquisa tentando mapear e identificar todos os casos publicamente conhecidos em que se determinou o bloqueio de aplicações de internet no Brasil. Em 2017, o Internet Lab se fez presente nos Estados Unidos, a Suprema Corte dos Estados Unidos. Em 2017, o Internet Lab teve a oportunidade de ingressar com uma contribuição, chama amicus curiae, mas enfim, é uma contribuição na Suprema Corte dos Estados Unidos, né? E era um caso justamente de como proteger a privacidade das pessoas na internet. Era o governo tentando investigar e acessar dados de pessoas que não estavam nos Estados Unidos, né? Que não eram americanos. Então por isso que a gente tinha alguma coisa a dizer. A possibilidade de participar desse debate teve muito a ver com o congresso que o Lab passou a organizar todos os anos. Good evening. Thank you all very much for coming, and thank you to the Internet Lab for bringing me all the way from Silicon Valley to speak to you all tonight. O congresso tinha o propósito de abrir espaço na academia para aproximar duas áreas do conhecimento, uma que pensava o processo penal e outra que pensava a tecnologia. O propósito desse congresso é discutir garantias em um momento em que provas são geradas e coletadas o tempo todo no contexto digital. We won every single online poll. As eleições nos Estados Unidos de 16 e depois o pleito de 2018 no Brasil. O jogo tinha mudado. A nossa única tábua de salvação são as redes sociais. O papel da internet tomava um novo lugar. A gente não estava se planejando para falar sobre fake news. A gente não estava se planejando para falar sobre desinformação, sobre eleições. Isso foi uma coisa que eu não diria nem que bateu na nossa porta, eu diria que arrombou a nossa porta. And we're also standing up to social media censorship. That's the new thing. A grande mudança de vento da opinião das pessoas sobre a internet foram os processos eleitorais de 2016, 2017, 2018. We had millions of people fact-checking, so I expect we'll have millions more. A discussão sobre fake news mudou a percepção das pessoas sobre o campo da internet, porque as pessoas começaram a ter uma visão mais negativa sobre o que a internet trazia. E muitas vezes a regulação que surge, ela surge unicamente baseada na noção de remoção e responsabilização. A inteligência artificial tem ganhado cada vez mais as manchetes, mas o tema é relevante já há algum tempo dentro desse universo da regulação.
Uma das aplicações de ferramentas de inteligência artificial é a moderação de conteúdo. Basta pensar no volume enorme de informações, conteúdos e postagens que são gerados, né, pelos usuários de determinado serviço e como é que aqueles conteúdos precisam ser organizados, identificados, processados, né? Tudo isso é feito através desses mecanismos. Na época, a gente estava analisando uma ferramenta que analisava a toxicidade de texto. Então, por um lado, a gente avaliou os tweets das participantes, o RuPaul's Drag Race, e, em contrapartida, a gente analisou os tweets de pessoas supremacistas brancas. Para o nosso espanto, os tweets das participantes foram considerados muito mais tóxicos. Acho que a grande conclusão da pesquisa era a incapacidade dessas ferramentas de identificar contexto. A partir do momento que você percebe, né, que reiteradamente o uso de determinadas palavras em uma rede social, em um serviço, aquilo é reprimido, isso tem um impacto na possibilidade de uso, de reapropriação, de ressignificação dessas palavras e interfere diretamente na forma como as pessoas passam a escolher palavras e a se comunicar. Pandemia. Bom, pessoal, boa tarde. A gente se encontra no meio da pandemia do Covid-19. Olá, hoje é dia 16 de abril de 2020. Esse é o Antivírus, uma série de conversas produzidas pelo Internet Lab sobre direitos e tecnologia nesses tempos de pandemia do novo coronavírus. O Internet Lab entrou na pandemia de um jeito, saiu de outro. Acho que como todos nós. Outro ponto discutido no projeto de lei é a transparência das redes sociais. É, por exemplo, exigir que as plataformas soltem relatórios detalhados. Necessidade de transparência das plataformas. Criar uma estrutura de transparência. A fotografia da Internet Lab durante a pandemia mudou bem. O corpo diretivo se transformou. Pareceu para todo mundo um amadurecimento institucional para além dos fundadores. Essas são Heloísa Massaro e Fernanda Martins, diretores do Internet Lab. O Monitora. Ok, então vamos ouvir sobre o Monitora. Não só o Internet Lab, mas o Instituto Asmina tinha uma ideia muito parecida, que era de monitorar perfis de candidatas mulheres e entender de que forma essa violência acontecia nas plataformas sociais. Nós não tínhamos, de forma concreta, dados que demonstrassem como isso ocorre. E o Monitora é um marco. E a gente escuta isso, inclusive, de parlamentares. Foi a partir do Monitora que eu consegui levar adiante os casos de violência que me ocorriam. Essa reverberação do Monitora em Brasília foi além. Começou um debate no Legislativo sobre aprovar uma lei de violência política de gênero. E nesse debate, o nosso observatório foi mencionado como uma das coisas que mostrava como isso estava acontecendo. E quando a lei de violência política de gênero foi aprovada em 2021, o trabalho do Internet Lab foi citado como uma justificativa mesmo para a lei ser aprovada. Ver um trabalho que você está fazendo sem saber o que ele vai dar, virando insumo para uma lei tão importante, é incrível. O projeto de lei que busca combater as fake news aqui no Brasil está para ser votado na Câmara dos Deputados. Para um projeto que visava censurar as mídias sociais, né? Que tratava dos fake news, né? Como se o grande problema do Brasil fosse mentira. Não se trata apenas de fake news. Só a liberdade de falar e ela não existe no vácuo, né? Garantir liberdade de expressão implica que um ambiente seja seguro e plural e que todo mundo consiga se expressar. A regra estabelecida no artigo 19 do Marco Civil previne o uso de notificações extrajudiciais para cercear a expressão na internet e forma um anteparo para o exercício da livre expressão. Então, de um projeto de lei que inicialmente tinha essa abordagem voltada para a desinformação e que depois de muita disputa da sociedade civil, ele passa a ser um projeto de lei focado em transparência, principalmente. Ele vai chegar ali em 2023, em 2024, com uma cara de um projeto de regulação de plataformas. Um debate polêmico, porque o direito... Em 2014, o digital não parecia tão central na vida
cotidiano ou até nos debates políticos, né? Talvez a gente tivesse algumas pistas de que algo estava se modificando. Prever não dá, mas a gente tem que tentar imaginar. O papel essencial de uma organização como essa é pensar adiante. A gente não pode ficar só respondendo para o que vai acontecer. A gente aprendeu nesses 10 anos a fazer algumas apostas. Se a gente não fizer apostas e ficar só apagando incêndio, quem vai pensar como que a gente vai se proteger depois de amanhã?